Eu sou Gerson Martins da Silva, filho do Ari e da Eva, nascido em Porto Alegre em 1964. Hoje sou casado com a Marisol e tenho duas filhas, a Bruna e a Amanda. E sou avô da Giovana, que nasceu há 1 ano e pouco atrás. Me criei em Porto Alegre, morava num bairro humilde lá em Porto Alegre, Vila Farrapos, onde hoje é a Arena do Grêmio, infelizmente. E essa infância ali foi bastante feliz, mas desde os 10 anos, eu trabalhava como balconista no bar da minha família. E foi uma atividade cansativa, me roubava bastante tempo, mas foi bastante interessante pelo convívio que me trouxe com as pessoas daquela comunidade, conviver com gente de um modo geral. E uma das minhas alegrias naquela época lá, de morador da Vila Farrapos, foi quando surgiu uma biblioteca do SESI, perto da minha casa, que emprestava livros. Até então eu não tinha acesso a livro, a leitura, de nada. E eu comecei a frequentar assiduamente essa biblioteca, retirava livros e tal, e me apaixonei pela leitura, e daí para frente comecei a estudar e gostar de estudar. Com o tempo, fiz um curso da Faculdade de Direito, na PUC, me formei em 1987. Fazia a faculdade e trabalhava também, depois parei de trabalhar no bar, fui trabalhar como bancário no Instituto Bamerindos. E quando me formei, comecei a advogar no escritório de um conhecido. Mas a advocacia em Porto Alegre, principalmente para quem não era do ramo, não tem nenhum vínculo, era muito difícil. E eu optei então por fazer concurso público. Aí fui fazer um concurso por TRF. Nessa época eu já era casado com a Marisol. E preparando e tal, ingressei para o Tribunal Regional Federal e com essa atividade técnico-judiciária então do tribunal, pude me dedicar mais ao estudo para um concurso superior. E foi aí que então eu consegui a aprovação no concurso para juiz de direito, e que é a atividade que eu exerço desde 1992. Comecei na comarca de Constantina, fiquei quase 5 anos lá, onde nasceu a minha primeira filha, a Bruna, ela é constantinense. E depois fui para Garibaldi não, Candelária. Já estou tão morador de Garibaldi que já troco o nome. Aí fui para Candelária. Lá eu fiquei 11 anos e lá nasceu a minha segunda filha. Então eu tenho uma filha constantinense e uma filha candelarense. Mas eu sempre tinha essa vontade de vir para cá, para essa região da Serra, que é uma região de um lugar mais agradável, lugar mais bonito, mais tranquilo de viver. E também eu tinha esse interesse de conviver com o pessoal de origem italiana, que eu gosto muito, é uma nacionalidade que as pessoas têm um trato melhor, são mais alegres e tal. E aí deu o acaso de vagar a comarca de Garibaldi e eu consegui a remoção para cá. E eu estou aqui já há 5 anos. Sou muito feliz aqui, vivo com a minha família, pretendo continuar morando aqui por bastante tempo. Já criei vínculos aqui, comprei casa, minha primeira casa própria é em Garibaldi, que eu sempre morei de aluguel. E nessa atividade de juiz de direito, a gente costuma brincar que desagrada sempre as duas partes, né? A decisão do juiz sempre desagrada. Mas eu, na medida do possível, eu procuro fazer com que as decisões dos processos não sejam alguma coisa só formal, vai dizer o direito, e busco resolver, na medida do possível, aqueles problemas que estão por trás do processo. Porque a gente sempre sabe que por trás de um processo tem situações e problemas que muitas vezes não vêm escrito no papel, que dizem respeito à vida das pessoas, às paixões, às emoções, que movem, muitas vezes, o processo em si. Então, o meu foco é sempre tentar resolver o problema, seja ele no processo, seja de outra forma. Eu acredito que venho conseguindo, eu
procuro me relacionar bastante com a comunidade, justamente para sentir esse espírito, para que as decisões não fiquem sempre de uma pessoa de fora, de uma pessoa que está alheia do problema, mas sim que está convivendo, que está, né, conhecendo a realidade. E essa minha infância, então, convivendo com pessoas, num lugar pobre de Porto Alegre, né, passando dificuldade também, eu acho que me trouxeram uma bagagem para entender melhor as pessoas, ver por trás dos processos quem está ali. Porque o juiz, eu aqui em Garibaldi hoje tenho 8.000 e poucos processos, é um número grande. Então, para mim, um processo é só mais um processo. Mas eu sempre tenho em mente que, para aquela pessoa, para parte naquele processo, muitas vezes ele é o único processo que ela tem. É o processo, às vezes, da vida dela. Ela dorme pensando naquele processo, acorda pensando naquele processo. Então, eu procuro ter sempre isso presente, de que a questão que está em jogo ali é, muitas vezes, tudo, né, para uma pessoa. E eu levo isso para frente e procuro passar para o pessoal que trabalha comigo essa vontade de ajudar as pessoas e não simplesmente tocar processo, né? E nessa atividade como juiz também, a gente tem a oportunidade de influenciar na comunidade, seja dando opiniões, seja conversando com a autoridade e também patrocinando, porque eu tenho a felicidade de poder manusear os valores que entram aqui para o fórum, como transações de pena, acordos em que as pessoas se comprometem a doar valores, a doar serviços, e eu procuro encaminhar isso da melhor maneira possível. Então, ajudo entidades, escolas que estão precisando de alguma coisa, a própria segurança pública, compra de armamento, compra de equipamentos, né? Então, todos os projetos que envolvam, justamente por causa desse compromisso que a gente tem com a comunidade, que envolvam algum crescimento, alguma melhora, o judiciário está lá e eu tento, né, na medida do possível, representar bem esse poder, que até pouco tempo atrás era um poder que era recluso, né? O juiz era sempre uma figura difícil de se encontrar, difícil de falar, né? Eu tento reverter essa imagem, de fazer com que o juiz seja mais popular, esteja mais ao alcance do cidadão, né? Que é, na verdade, o patrão do juiz também. Então, nessa atividade tem essa felicidade aí de poder resolver problemas, né? Eventualmente condenando, absolvendo alguém, sei lá, mas tentar resolver problemas humanos e ajudar a comunidade nas suas carências, nas suas necessidades, né? Às vezes visitando locais, fazendo palestras para a escola, para jovens, para pais, trazendo um pouco da experiência que a gente tem nesse dia a dia de processo, né? Eu acredito que com isso eu esteja contribuindo com a comunidade de Garibaldi. Claro que espero contribuir muito mais ainda e a gente vai tentando descobrir formas para que isso aconteça. A minha família está aqui, como eu falei, pretendemos continuar vivendo em Garibaldi por muito tempo e eu gosto daqui porque a gente vê que é um povo que trabalha, um povo que luta, processos criminais aqui, o número é muito reduzido, o que demonstra, né, a capacidade das pessoas de compreensão, de trabalho, de buscar um poder aquisitivo, e isso me deixa bastante feliz, né, e disposto a continuar aqui colaborando. Eu só espero, então, que o povo garibaldense continue aí crescendo e cada vez que a gente sai à rua, a gente vê que a cidade está crescendo mais, que as pessoas estão mais empenhadas em melhoria, né? Então eu espero que isso continue, que essa imagem do garibaldense que eu formei dentro de mim como uma pessoa correta, como uma pessoa trabalhadeira, disposta a ajudar, que isso continue e aumente, que a gente consiga passar isso para os nossos filhos, né, para os nossos netos e ensinar para eles como o Garibaldi já é, né, ordeira, feliz, trabalhadeira, né? E essa é a mensagem que eu deixo aí para você.